22 de janeiro de 2020, quarta-feira da segunda semana do tempo comum. O evangelho de hoje é Marcos, capítulo 3, versículo de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele perguntou-lhes: é permitido no dia de sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Ora, mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a tua mão. Ele estendeu a mão e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, de alguma maneira, se liga com o de ontem, é a polêmica do sábado. E hoje é a questão desse homem da mão seca, que certamente se sentia marginalizado e diminuído diante de si por essa deficiência física, que o impedia de uma vida plena em família, porque não podia trabalhar, não podia rachar uma lenha, não podia, enfim, arar uma terra, pouco contribuir com a família. Se sentia marginalizado profissionalmente, porque quem que ia dar um emprego, uma pessoa com deficiência, não é mesmo, dessa natureza, naquele mundo agrário? E também sentia deficiente e marginalizado sentimentalmente, porque qual a moça, qual a mulher que se animaria em casar com uma pessoa que não tem as devidas condições de trabalhar, de sustentar a família, enfim, de maneira que aquele homem, mesmo caminhando pelas ruas, certamente caminhava com aquela mão escondida, porque era sinal de marginalização ser deficiente, já que se tinha a ideia de que era um castigo de Deus, que aquela pessoa havia tido, ele ou seus pais, algum pecado. Mas esse pensamento não é só de ontem. Hoje também muita gente pensa assim, mas não. Jesus disse não. Todos são filhos de Deus e todos são amados. E aquele homem então, sabendo que o profeta de Nazaré estava passando pelaquela cidade, foi à pregação no templo. E conforme o costume do tempo daquela época, os marginalizados, os deficientes físicos, aqueles que eram tidos como pecadores, ficavam no fundo. Conforme hoje, quando a gente visita uma igreja histórica, mesmo colonial, a gente vê, a primeira instância lá é para a família real, a segunda os nobres, depois, os livres e tudo mais, e lá no fundo é a ala dos escravos, dos doentes, enfim. Mas Jesus, vendo a fé daquele homem, olhou para ele com amor e disse: vem para a frente, vem para o meio. E o homem da mão seca foi. E Jesus disse: estende a tua mão. E ele estendeu
e a mão ficou curada. E Jesus questionou aquele povo: o que é permitido? Salvar uma vida ou deixar morrer? E disse Jesus que ele veio para salvar, ele veio para curar, ele veio para libertar. E olhando para aquele povo, vendo aqueles corações duros, então ele se ressentiu daquilo, porque eles, saindo dali, já começaram como tramar, como haveria de matá-lo, porque Jesus, com essa atitude, questionou todo aquele sistema político e religioso que de uma forma discriminava as pessoas. Irmãos e irmãs, muitas vezes nós temos as mãos sadias, mas muitas vezes nós podemos ser como este homem, porque podemos ter o coração seco, o coração vazio, e as nossas mãos ser secas, sem gesto de amor, de solidariedade, de carinho, de partilha. Enfim, irmãos e irmãs, porque a fé age através de nós, mas ela deve chegar às nossas mãos em forma e traduzir-se em gestos de caridade. Então, irmãos e irmãs, que Deus cure o nosso coração, que Deus nos dê um coração semelhante ao coração de Jesus, para que possamos realmente acolher a todos, sem distinção, mas como Jesus, ter um olhar especial pelos doentes, pelos marginalizados, por aqueles que ficam à margem da sociedade e que são discriminados, enfim, no nosso meio, de diversas maneiras. Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor vos acompanhe cada dia. E tudo por Jesus, nada sem Maria. Amém.